Bom dia, pessoal, mais uma vez. Sejam bem-vindos, né, a mais uma ação de saúde do Grupo NSO. E ela é coordenada pela área de saúde e bem-estar corporativo e de cada empresa, como eu gosto sempre de reforçar. E para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu trabalho no RH corporativo. Bom, hoje, pessoal, o nosso foco é sobre a campanha do Novembro Azul, né? Vocês viram, devem ter visto aí as mídias, os quadros de aviso, né? Como todo ano, né? Ela tem o objetivo de promover a conscientização sobre o combate ao câncer de próstata e outras doenças que afetam o público masculino. Então, pessoal, a campanha, né, ela na verdade vem o quê? Para reforçar a importância da realização de consultas e exames preventivos. E por que, né, gente, nós estamos sempre batendo nessa tecla? Porque a chance de cura do câncer de próstata, ela pode chegar até 95% quando o diagnóstico é feito precocemente. Agora, já quando a doença é descoberta em estágio mais avançado, a cura já é bem mais rara e bem mais difícil, tá? E isso, né, gente, vale para qualquer doença, na verdade, né? Porque quando a gente identifica no início os nossos problemas, tudo fica mais fácil e mais simples. Por isso a importância de nós estarmos ali sempre fazendo acompanhamento com o médico, fazendo os exames anualmente, né? Tendo uma atitude preventiva. E hoje eu ainda escuto, não sei vocês, se vocês escutam isso, que tem pessoas que falam que não vão ao médico porque senão que se vai ao médico pode descobrir alguma doença, né? Então é melhor nem ir porque senão pode piorar a situação. Né? Não sei se vocês ainda escutam isso. Só que a gente sabe, né? Isso é um mito, né? O médico não tem esse poder de criar uma doença, né? E assim a gente tem que mudar a nossa atitude, né? Vamos ser mais autorresponsáveis e termos mais cuidado com a nossa vida, né? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente. E hoje, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o médico do trabalho da Caieiras, né? É o Dr. Murilo. Ele está por aqui. E, doutor, a sua apresentação saiu. Seja bem-vindo, doutor. Nós vamos ter que colocar. Doutor Murilo? Oi, ela saiu mesmo. É, Achei que eu tinha mantido ela como apresentação. Bom dia mas a não tem todos. problema, não tem problema. Vocês estão Seja vendo minha tela? bem-vindo. Sim, doutor. Então vamos lá. A apresentação está aqui. Deixa eu colocar. Vocês estão vendo? Ainda não. Deixa eu ver uma coisa. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Ah, acho que eu já sei o que é, doutor. Peraí. Tornei você um apresentador. Acho que foi isso que Ah, tá. saiu. É. Vamos ver. Agora sim, porque apareceu. Isso. Aí. Aê. Pronto? Pronto, doutor. Pronto. Beleza. O André, é só uma coisa. O pessoal vai conseguir me ver ou não? Só vai ver a apresentação. Não pode, os dois, tá? Nós estamos vendo você falando e a própria apresentação. Pode deixar do jeito que tá, só vai passando os slides, tá? Aí o combinado é o pessoal no final fazer as perguntas, que aí aqui no chat, né? Depois a gente vai fazendo. Aliás, tá disponível o áudio, então as pessoas também podem depois abrir o áudio e perguntar. Perfeito. Então, ok. Vou minimizar aqui, só um momentinho. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno Costa, eu sou médico do trabalho da VCC. E hoje, acho que o que a Andrea falou é muito relevante, tá? Qualquer tipo de patologia que a gente tenha, diagnosticar no começo, a gente com certeza consegue ter um tratamento menos agressivo, um tratamento muitas vezes mais curto e muito mais sucesso de cura. Eu também concordo com o que ela falou. Eu já ouvi muita gente falando isso para mim, de que, mas se eu procurar eu vou achar. Pessoal, a patologia já está lá de qualquer forma. A gente não vai criar nada. Então, é importante. Você pode até ter uma resistência de não querer buscar num primeiro momento, mas a patologia ela só vai piorar.
E por que que é significativo? Espera aí, aqui. A gente falar sobre o câncer de próstata. Porque dentro da população masculina, ele é o segundo tipo de câncer mais comum. O primeiro são os cânceres de pele, tá? E isso é muito relevante. Se a gente pensar que este ano de 2025, no nosso país, aproximadamente 75 mil homens vão receber o diagnóstico de câncer de próstata, isso é muita coisa. Eu peguei para vocês terem uma dimensão de o quanto isso significa, né? Quanto que é 75 mil homens? A população da cidade de Caieiras é por volta de 95 mil habitantes. É como se quase a totalidade da população de Caieiras, de uma cidade inteira, tivesse o diagnóstico de câncer de próstata. Aqui eu comento, eu não sei se todo mundo sabe aonde que fica exatamente a próstata e por que que isso é relevante dentro da parte dos exames de prevenção. Se a gente pegar bem no finalzinho da nossa barriga, vai ter uma parte óssea mais durinha. Atrás dessa parte óssea tem a nossa bexiga e atrás. Doutor, fechou o áudio. Doutor? Eita. Oi, voltou? Foi, voltou, só que saiu a apresentação. Ai, meu Deus. Mas Não, tranquilo, peraí. vamos Mas colocar. eu estou compartilhando a tela. Eu acho que ele vai. Deixa eu só fechar esse daqui para a conexão ficar melhor. Tá. Voltou a apresentação e o Voltou, áudio? voltou. Aí você falou até que a próstata fica perto ali na barriga, no Na ponto. barriga. Isso. Perfeito. Então ela fica no final da barriga. Se a gente palpar nossa própria barriga, lá embaixo a gente vai perceber que tem uma parte dura. Isso é um o osso da bacia. Atrás desse osso fica a parte da bexiga, e atrás da bexiga, um pouco mais para baixo, fica a próstata. Então a gente consegue acessar a próstata por essa via? Não. Essa é mais difícil. A única via que a gente consegue acessar melhor a próstata é a via retal. É a estrutura mais próxima da próstata que a gente consegue avaliar. Qual é o grupo de risco para a parte de câncer de próstata? Assim como o câncer de mama, o câncer de próstata é um tipo de câncer que está muito relacionado com o envelhecimento da população. Então, ele vai ser mais frequente na população que tem um pouco mais de idade, a partir de 50 anos, mas principalmente a partir de 60 anos. E por que que é importante detectar antes? Volto a falar o que a Andrea já comentou. Porque as chances de tratamento e de cura são muito maiores. Aqui, então, eu coloco só para vocês terem uma dimensão do tanto de casos novos de câncer que a gente vai ter agora em 2025. Eu vou falar, nesse gráfico a gente excluiu o câncer de pele porque é o mais frequente, tá? Mas na população masculina, o câncer de próstata é o segundo, depois vem o câncer de cólon e reto, que é uma parte de intestino, depois a parte de pulmão e a parte de estômago. Bom, então, a estimativa de novos casos neste ano, por volta de 71.700 casos. Os fatores contribuintes, como eu já mencionei, é principalmente a questão de envelhecimento. Mais para frente, eu vou comentar outros fatores de risco que estão relacionados, tá bom? E a importância da prevenção. Pessoal, eu vejo eu conversei com algumas pessoas esse ano que questionaram essa questão esses meses, essas campanhas emblemáticas que a gente faz em meses específicos, tipo Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu sou favorável, porque isso acende um sinal de alerta muito grande e gradativamente a gente vai aumentando o grau de consciência da população sobre a importância disso. Então, falar sobre câncer de mama em outubro, falar sobre câncer de próstata agora em novembro, como eu sempre falo, não é só para ficar bonito no LinkedIn. A gente aqui vem trazer uma mensagem de conscientização e de preocupação com a saúde de vocês, de uma maneira geral, mas principalmente com a população masculina, para que a gente possa se cuidar. Então, os fatores de risco, eles vão ser divididos em duas partes.
os fatores de risco não modificáveis, que são esses primeiros que a gente vai falar, que são fatores de risco que a gente não tem, que não depende da gente. Então, por exemplo, a gente vai envelhecer. Isso não tem como. A não ser que a gente faleça antes por algum motivo, né? A questão do avanço da idade, ele é um fator que a gente não consegue modificar. Algumas alterações genéticas. Então, por exemplo, quem tem o gene BRCA1 e BRCA2, eles têm uma chance aumentada de ter câncer de próstata. Esses dois genes também estão relacionados a um aumento do câncer de mama, tá? A gente pode até verificar isso daí, porque fala assim, nossa, doutor, mas eu nunca vi teste, né, algum exame para detectar esses genes. Até tem, são testes caros, não são feitos em qualquer lugar, tá? Mas quando se descobre neles por alguma questão, a indicação não é simplesmente fazer um exame, por exemplo, para tirar a próstata, mas é manter uma supervisão maior, ficar mais atento. Existe um outro gene que também causa síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch, ela está associada principalmente ao câncer coloretal, tá? Não hereditário. Ele causa a formação de alguns pólipos, mas essa síndrome de Lynch também está relacionada a um aumento de chance de câncer de próstata. Histórico familiar. Eu tenho como tirar o histórico familiar de mim? Não, não tenho. Por mais que meu pai tenha falecido, ou por mais que eu não tenha algum irmão vivo, mas se eles tiveram o diagnóstico de câncer de próstata, isso aumenta a minha chance de ter. E fatores raciais, a gente sabe que negros têm uma chance maior tanto de desenvolver o câncer de próstata, quanto desenvolver uma forma mais agressiva do câncer. Então, reitero, sabendo que a tendência de desenvolver este tumor é maior nestes casos, o doente deve controlar a saúde da próstata com mais frequência, ou com antes, né, começando com uma faixa etária mais nova e também com mais frequência. Como que isso é feito? Procurando atendimento médico. Né? Vai ter que ser feita avaliação médica, tem que ser feito exames com mais frequência, justamente para detectar alguma alteração muito no começo e aí sim investigar de uma forma mais coerente. E os fatores de risco modificáveis? Os fatores de risco modificáveis é aquilo que depende de mim. Então, o que eu posso fazer para evitar desenvolver um câncer de próstata? Ele vai se basear principalmente na questão de qualidade de vida. Dieta, alimentação, obesidade, tabagismo, exposição a alguns produtos químicos, tá? Aumentam o risco de doença. Se você perguntar para mim, qual é a porcentagem que vem de fatores não modificáveis e qual é a porcentagem que vem de fatores modificáveis? É aproximados, daí não tem um dado preciso, por volta de 30 a 35% dos casos de câncer de próstata serão por fatores não modificáveis. E os outros 70 a 65% vai ser pelos fatores modificáveis. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A maior chance dos casos de câncer de próstata que a gente vai ser por questões que a gente pode modificar ou controlar na nossa vida. E aproveitando esse gancho também, essas questões, que seja de diabetes, que seja de dieta, que seja obesidade, tabagismo, elas vão ter impactos positivos em N outros órgãos. Então, a melhora em termos de qualidade de vida, de uma maneira geral, para a pessoa que controla esses fatores, não é só para evitar o câncer de próstata, mas é para melhorar a qualidade de vida como um todo. Aqui, houve uma atualização da questão da recomendação de rastreamento. Rastreamento a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas os novos protocolos, eles falam para a gente prestar atenção também nos sintomas. Então aí, se a gente pensar, né, o que a próstata em si faz? A próstata, ela vai ajudar numa parte reprodutiva de produção do líquido seminal e ela também vai ajudar na parte urinária. A nossa uretra, que por onde é o caninho que sai a urina, ela passa exatamente no meio da próstata. Então, se essa próstata ela tem alguma coisa obstruindo, um dos sintomas mais frequentes que o homem vai apresentar é relacionado à parte urinária.
Então pode ser dificuldade para urinar, demora para começar a urinar, ou então tem que fazer mais força para começar a urinar. Sangue na urina pode ser um sintoma também. Diminuição de jato. Eu já vi muitos relatos de caso que quem percebe a alteração não é o homem, é a esposa. Porque a hora que o homem vai urinar, a esposa escuta como que é o som da parte do jato e ela percebe que teve uma mudança. Então já vi vários casos que a esposa orientou o marido a procurar um urologista e tinha alguma alteração na próstata. E a necessidade de urinar mais vezes, seja durante a noite ou durante o dia. Porque quando a gente vai urinar, é para a nossa bexiga ficar completamente vazia quando a gente termina. Se sobra alguma urina lá dentro, porque o canal está estreito, a gente começa a ir no banheiro mais vezes, tá? Eu espero que se tem alguém aqui ouvindo essa palestra, que seja homem, e que você perceba algum desses sinais, então você precisa mesmo procurar o médico. Mas a mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês com essa palestra é fazer a prevenção antes que esses sintomas apareçam. Então, esses sinais eles podem acontecer também por doenças benignas de próstata. Existem outros problemas de próstata, por exemplo, hiperplasia prostática benigna. Ela não é um câncer, ela é um aumento difuso da próstata, mas ela também pode dar sintomas, como eu já descrevi anteriormente, ou muito parecidos com câncer de próstata. Prostatite é uma inflamação da próstata, que leva ela a aumentar de tamanho, inclusive também aumenta o PSA, que é o que a gente mede no sangue. Então, às vezes, só pelo sintoma, a gente não consegue diferenciar o que pode ser alguma coisa maligna ou alguma coisa benigna. E a recomendação é sempre a mesma, pessoal. Em qualquer presença de sintoma ou desses sinais, é necessário procurar um atendimento médico e fazer exames para a gente investigar o que é que está acontecendo. Então, os exames de triagem. A gente tem o PSA, que é o antígeno prostático específico. Ele é medido no sangue e ele aumenta se tiver alguma alteração da próstata. Então assim, câncer de próstata aumenta PSA, hiperplasia prostática benigna aumenta PSA, prostatite, que é a inflamação da próstata, aumenta o PSA, tá? Então, ele não é específico, tá bom? Por isso que a gente fala que a questão da associação do PSA com o toque retal é importante. Porque pelo toque retal, o médico ele consegue diferenciar se a glândula, a próstata, ela aumentou de uma maneira geral, o que vai falar muito mais a favor de uma hiperplasia prostática, ou se é uma nodulação específica que tem nessa próstata. E isso vai falar mais a favor de câncer, tá bom? Se o PSA ele está normal, a população é jovem, eu sempre recomendo que por volta de 40, 45 anos, os homens já comecem a fazer essa avaliação da parte de próstata. O PSA deu normal, você tem fatores de risco não modificáveis baixos, então você não tem caso na família, você tem uma dieta adequada, você não está acima do peso. Pode ser que no começo dê para seguir somente com o PSA? Pode, tá? Mas isso vai ser muito individual. O médico ele vai ter que avaliar essas questões com você para determinar se só o PSA vai ser o suficiente ou se vai ser necessário o PSA com o toque retal, ou com ultrassom, ou com tomografia, qualquer outro exame necessário para avaliar melhor essa parte da próstata. A parte da biópsia, eu coloco aqui, mas a biópsia ela não entra na parte de triagem. A biópsia ela vai ser indicada se já foi diagnosticada alguma alteração na próstata e que indique essa parte da biópsia, tá bom? Por que eu falo que a biópsia, principalmente para próstata, ela não é feita assim tão comumente? Porque na maioria das vezes ela é feita por via retal. E ela pode, às vezes, trazer complicações de sangramento, de infecção. Então, a biópsia ela tem que ser muito bem indicada para aqueles casos que realmente precisam. Então, ela não é um exame de triagem. Ela já é um exame pensando em diagnóstico. E as recomendações de triagem? De uma maneira geral, homens a partir de 50 anos, isso daí é principalmente o que o Ministério da Saúde recomenda, ou 45 anos, ou até 40 anos,
dependendo de fatores de risco, tá bom? Eu, sinceramente, eu recomendo a partir de 45 anos, porque aí a gente já tem um histórico. A gente já sabe como que é o comportamento do seu PSA, do seu volume de próstata, para a gente ir acompanhando ano a ano, a cada 2 anos, para a gente avaliar se teve alguma alteração. Então, nessa parte de triagem, a comparação entre os exames ajuda bastante. Se a minha próstata, eu tenho 44 anos, eu já fiz o PSA, por exemplo. Se a minha próstata, ela produz um PSA numa quantidade e ela tem um certo volume, que seja no exame de toque ou no ultrassom, e de repente ela começa a aumentar de tamanho, eu falo, opa, eu sei que minha próstata começou a mudar alguma coisa. Então isso me chama atenção. Então aqui a gente vai falar sobre a questão de prevenção. O que é importante, pessoal? O que faz bem para o coração vai fazer bem para a próstata. O que faz bem para o coração, gente? Uma dieta equilibrada. Dieta equilibrada é aumentar a ingestão de frutas, verduras e legumes, diminuir a ingestão de açúcares e carboidratos. Carboidrato é tudo aquilo que é o açúcar mesmo ou farinha de trigo. Tá? Farinha de trigo no nosso organismo, ela se comporta exatamente igual como açúcar. Não tem diferença. Diminuir a parte de embutidos, de gorduras de origem animal, principalmente, tá? Gorduras saudáveis, por exemplo, as de gordura de peixe, que são poliinsaturadas, as gorduras como de azeite de oliva, essas são boas. Não que a gente possa consumir uma quantidade grande, mas essas são boas. Fazem bem para o coração e para as artérias, também fazem bem para a parte de próstata. Manter o peso corporal adequado, pessoal. Manter o nosso IMC. Aí o IMC ele é um parâmetro que ajuda a gente a, a nos balizar para saber se o nosso peso está adequado ou não. Então, um IMC de 25 abaixo de 25 é o ideal. Se tiver acima de 25, entrando numa faixa de sobrepeso, ou acima de 30, que já caracteriza uma obesidade, isso já acende um sinal de alerta. A gente está com a nutricionista aqui na empresa, que é um recurso, uma ferramenta que a gente tem para esses casos, tá? Praticar atividade física, então se manter ativo é importante. A gente precisa fazer atividade física todos os dias? Não. Se a gente fizer pelo menos 3 vezes por semana, por volta de 45 minutos, isso já não nos caracteriza como sedentário. A gente já é considerado uma pessoa ativa fisicamente. Não fumar, o cigarro, ele está associado a inúmeros problemas no nosso corpo. Né? A parte do câncer de próstata é só um deles, e eu vou falar que nem é a maior relação que se tem. A gente tem muito mais problema de fumar com problemas em vias aéreas e vias respiratórias, mas ele também é um fator de risco para o câncer de próstata. E a parte de bebida alcoólica, tá? Eu sei que o metanol aí está em evidência, tá bom? Mas mesmo a bebida alcoólica, qualquer uma que seja, por que a gente fala tanto dela? Porque o álcool, pessoal, é um solvente. Tanto é que a gente usa álcool até para limpar a nossa casa. Eu sei que tem um prazer associado, às vezes, com a questão da bebida alcoólica, mas no nosso organismo, a partir do momento que ele entra e ele vai ser metabolizado, a gente não sabe exatamente como que ele vai atuar nas nossas células. E é por isso que a gente recomenda evitar o consumo de bebida alcoólica. Existe alguma dosagem segura? Por exemplo, eu tomo 1 copo de cerveja. Né? O meu vizinho ele toma 20 latinhas de cerveja. Eu tenho menos risco que ele, não necessariamente. Porque para a parte do álcool a gente não tem uma dosagem segura. Não é porque um bebe 1 copo, o outro bebe 20 latinhas que ele tem mais risco, tá bom? E as campanhas de conscientização, né, como a gente está fazendo aqui agora, mas eu peço para que essa conscientização ela seja durante o ano inteiro, pessoal. Não se restrinja ao mês de novembro. Uma outra coisa que eu quero comentar, deixa eu só ver se o próximo slide eu falo de tratamento. Tá. Então aqui vamos falar um pouquinho de tratamento, de diagnóstico e o que a gente fazer, e aí eu puxo pela parte de tratamento. Então, se você teve um diagnóstico de câncer de próstata, foi confirmado, tá? Então, o homem ele foi lá, fez a parte de triagem, fez o PSA, fez o toque retal, teve alteração, foi solicitado um ultrassom ou uma ressonância e confirmou que ele tem mesmo um câncer de próstata. O que a gente vai ter que fazer?
procurar atendimento médico e dar seguimento, né? O tratamento, ele envolve várias coisas, tem às vezes indicação de cirurgia. Os tumores mais recentes pode ser que não seja necessário operar, porque o câncer de próstata ele responde à parte de quimioterapia e radioterapia principalmente. Então, às vezes, só esses tratamentos são suficientes, tá bom? E uma outra coisa que eu já comentei no passado, quando eu fiz a palestra para o pessoal aqui da minha unidade, e aí eu trago para vocês. Às vezes, pessoal, a questão de prevenção e de diagnóstico precoce, ela não atinge somente a parte de cura do câncer, mas também para evitar sequelas. Eu já vi vários homens ficarem curados do câncer de próstata, mas ficar com sequelas do tipo incontinência urinária. Para o homem é complicado, para a mulher também, porque traz constrangimento, às vezes isso aí traz impacto na vida social da pessoa, ela não se sente confortável em sair de casa, porque ela não consegue mais segurar o xixi. Então, às vezes, ela começa a perder urina, ela não percebe que está perdendo, e aí tem que correr para um banheiro, a pessoa se sente constrangida, ela não se sente confortável. Outras sequelas que podem ter com relação ao tratamento impotência. Isso pode acontecer, tá? Então, o homem ele vai ter um impacto na questão da vida sexual dele em decorrência do tratamento que ele teve que fazer para um câncer de próstata, né? Como eu comentei, às vezes ele fica livre do câncer, mas ele vai ter algumas sequelas que vai trazer uma consequência aí para a vida dele. Uma outra coisa que eu reitero, né? Qualquer paciente oncológico, não é só de próstata, e eu acho que quem teve caso na família, isso é importante. O próprio diagnóstico de câncer, ele traz um impacto grande na vida da pessoa, independente de ser alguma coisa grave ou não. O próprio tratamento, ele também pode trazer, porque muitas vezes não é confortável, a pessoa tem que ficar internada, tem que fazer cirurgia, toda cirurgia tem o seu potencial risco, mesmo a parte de radioterapia, por exemplo, ela pode trazer sequelas na região em que é irradiada. Então, o apoio psicológico ele pode ser muito importante. Tem pessoas que se abalam mais, tem pessoas que se abalam menos, mas para continuar essa jornada de diagnóstico e tratamento, apoio psicológico é importante, muitas vezes ele é negligenciado. Opa. Pessoal, de apresentação, eu voltei aqui para a tela inicial, mas era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não estou com acesso ao chat, se alguém puder me passar. Oi, doutor. Eu passo, Oi. tá? Ótimo, doutor. Adorei. Muito bom. Que bom. Obrigada, viu? Aqui já tem pergunta sim. Peraí, que eu vou pegar aqui a Tayane. Tayane. É de algum comentário que você fez, né? Exato. Já ouvi muito que a partir dos 40 devem fazer os exames, pois a incidência vem ocorrendo cada vez mais cedo, não é? É isso, doutor? Também, assim como o caso de câncer de mama vem aumentando, eu vi inclusive uma notícia recente que este ano foi diagnosticado 32% a mais em casos de câncer de próstata em homens na faixa dos 40 anos, tá? Então houve um aumento sim. Tá. Também a Tayane aqui fez uma outra pergunta. Doutor, por favor, fale-me mais sobre uma pessoa que teve câncer de próstata, recidiva e ainda não conseguiu parar de fumar. Esse é um desafio. Então eu vou separar em duas partes porque eu acho que é interessante comentar algumas coisas. A primeira, uma pessoa que teve câncer de um homem que teve câncer de próstata, ele pode ter uma recidiva desse câncer? Pode. Por quê? A próstata, ela tem duas fases, duas partes. Ela é como se fosse uma ameixa, mais ou menos, o tamanho dela. Ela tem uma parte externa, essa parte geralmente não tem câncer, e ela tem uma parte interna. Então, quando é feito algum tratamento, até cirúrgico, para um câncer de próstata, não é retirada a próstata inteira. É retirada a parte que tem o câncer. Então, vai sobrar a glândula. E essa glândula pode, novamente, ter câncer. Sobre a questão de dificuldade de parar de fumar. Olha, isso é um grande desafio. Você sabe que eu estava, na outra empresa que eu trabalho à tarde, eu fiz uma palestra sobre essa questão de álcool e droga.
e já não é a primeira vez, eu sempre tento buscar atualizações sobre o tema para trazer para vocês. E pensando na minha história, naquilo que eu já vi de literatura, essa questão de parar de fumar, ela não é tão racional quanto a gente gostaria. Porque tem pessoas que têm uma dependência tão grande, que seja do álcool ou do tabaco, que ela até pode ter a intenção de parar, mas o vício é tão grande que ela efetivamente não consegue. Aí a gente vai ter que entender o momento da pessoa, porque a gente não pode simplesmente impor um tratamento ou a nossa vontade sobre a vontade dela. Eu entendo que se for uma questão familiar, é um dilema, eu me coloco nessa situação, né? Se eu não nunca vivi, mas se eu vivenciasse, mas a gente pode tentar abordar a pessoa de formas diferentes. A pessoa que tem esse tipo de vício, ela tem um momento dela também de parar. Se às vezes não for o momento, a gente não vai conseguir ter um sucesso nisso. Então, conversar com ela, tentar vários argumentos para ver se consegue alguma coisa. Eu acho que tem empatia, a comunicação não violenta nesse ponto, eu acho que ela traz grandes avanços, porque a gente consegue se entender dentro dessa situação, como a gente abordar essa pessoa, mas sem que seja uma coisa, uma questão impositiva. Sim. Foi a Denise que fez a pergunta e ela até colocou aqui, já tentou de tudo, né? É, É, é eu difícil acho mesmo, né, doutor? é difícil. Eu acho que, assim, às vezes vale a pena. Eu não sei se é você que fuma, Denise, ou se você tem alguém na sua família, mas às vezes tentar alguma outra abordagem. Por exemplo, levar um pneumologista, não com a intenção de parar, mas para que ele tenha uma avaliação médica, uma orientação médica. Às vezes isso daí acende na pessoa esse momento de parar de fumar. Sim, sim. Talvez ouvir outras histórias, né? Conviver com pessoas que Sim, passaram por situações difíceis, né, doutor? exatamente. Realmente, qualquer vício é difícil mesmo, porque está associado à questão emocional, né? É Sim. física e emocional. Então, vamos ver aqui, tem uma pergunta, a Jennifer que colocou, mas é lá do pessoal do SEC de Santana. Qual a chance de não ter o câncer de próstata após os 50 anos? Quais cuidados são importantes? Olha, existe, não vou falar que toda a população vai ter câncer de próstata, tá? A gente sabe que com o passar da idade, então principalmente a partir de 60 anos, quando a incidência efetivamente começa a aumentar, a chance ela vai aumentando gradativamente, Jennifer, né? Então, assim, aqui eu não tenho a estatística exata para trazer para vocês, mas vamos supor, se na faixa etária dos 60 anos a chance é de ter 5% de câncer de próstata, com 70 anos, na faixa etária dos 70 anos é 15%. Na faixa etária de 80 anos é 25%. Então, a chance vai aumentando sim, gradativamente com o passar da idade. Então, volto a falar, o passar da idade é um próprio fator. Se a gente pegar toda a população masculina brasileira, que vai ser mais ou menos por volta de 100 milhões de habitantes, a gente considerar 71 mil casos, não é uma coisa assim absurda, né? Por exemplo, é diferente se eu falasse de 3 milhões de casos de câncer de próstata, né? Seria muito maior. Então, a maior parte da população não vai ter. Mas, em compensação, aqui o nosso intuito é trabalhar o quê? A prevenção de quem tem a chance de ter. E a gente não tem algum critério para isso. Né? Então, por exemplo, eu, Murilo, eu tenho certeza se eu vou ter câncer de próstata ou não? Não, eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer é fazer a parte do exame preventivo. Porque se eu for diagnosticado, eu consigo pegar antes e o tratamento, volto a falar, vai ser menos invasivo, vai ter menor chance de sequela, a chance de cura é muito maior, tá? Os fatores de risco que a gente pode controlar é justamente a questão de dieta, a questão de obesidade, a questão de atividade física, a questão do cigarro e a questão de bebida alcoólica. Esses são os fatores que a gente consegue modificar. Né? Histórico familiar eu não consigo. Vou pegar o meu exemplo também. Eu tenho tios que tiveram câncer de próstata. Isso aumenta a minha chance de ter. Só que esse fator familiar eu não consigo modificar, infelizmente. Então eu tenho que deixar minha anteninha ligada para eu tomar cuidado antes, tá? Uhum. Sim, muito bom. Jennifer, você tem mais alguma pergunta? Sua mão está levantada aqui?
Tudo certo? Ou o pessoal aí do SEC? É, Ah, legal. Bom, aqui temos uma pergunta do Gilmar. Bom dia, doutor Murilo. Muitos homens têm receio ao exame de toque, devido aos tabus sobre tal exame. Esse pode ser substituído pelo PSA ou necessariamente ambos são obrigatórios? Boa Ah, pergunta, né, doutor? boa pergunta. Gilmar, assim, eles não substituem, tá bom? É como eu falei, o PSA, ele é uma parte, sim, do rastreamento e é uma parte importante, porém, ele não é um marcador específico de câncer. Porque vamos pensar, se eu tivesse um marcador no sangue que ele só diagnosticasse câncer, pronto. Eu sei que se ele alterou, é só câncer que vai ter lá. Mas o PSA ele não acontece com isso. Então, volto a falar: hiperplasia prostática benigna altera o PSA. Inflamação de próstata, PSA. Para vocês terem ideia, tá? Quando a gente vai medir o PSA no sangue, não pode ter relação sexual. Por quê? Porque a própria relação sexual aumenta o PSA transitoriamente. Depois ele volta para os valores normais dele. Então, o PSA isoladamente, ele não diagnostica câncer. E ele não avalia o que o exame de toque retal avalia. Então, eles se complementam, mas não é a mesma coisa. Hoje, o que eu percebo? Conversando com urologistas e tal. A gente mantém o PSA como triagem se tiver dentro do normal, só o PSA. Se o PSA começou a alterar ou o homem tem algum dos sintomas que eu comentei aqui na apresentação, aí geralmente é feito além do PSA a parte do exame do toque. Volto a falar, Gilmar, o exame de toque ele traz informações adicionais que o PSA não traz. Então tem que fazer. Sim, muito bom. É, Aqui tem uma pergunta da Selma, lá no auditório de Franco. Tem uma pergunta de um colaborador, ele tem 38 anos e tem histórico familiar, né, do tio. Gostaria de saber se ele já deve ou pode fazer os exames preventivos. Ele disse que não tem sintomas. É, Desculpa, Andréia, cortou o final. Você pode repetir para mim? Ah, tá. Ele tem 38 anos e já tem histórico de familiar do tio, né? Gostaria de Tá, saber se ele já deve ou pode fazer os exames preventivos. Ele disse que não tem sintomas. tá. Geralmente com 38 anos, não. Se você puder colocar com que idade o seu tio teve o câncer de próstata, isso ajuda. Porque hoje em dia, qual que é o protocolo? É 10 anos, então a pessoa que tem o caso na família com câncer de próstata. O recomendado é que ela comece a fazer 10 anos antes do que o diagnóstico. Então vamos supor, se o seu tio teve o diagnóstico com 60 anos, você pode começar a fazer na faixa etária dos 45, tá? Não tem problema. Agora sim, se você teve, aí principalmente de primeiro grau, pai e irmãos, com 50 anos, o diagnóstico de câncer de próstata, aí o recomendado é que você comece a fazer por volta dos 40 anos. Tá. Ele não sabe, né? Não Mas sabe? já. Tá, mas basicamente assim, a conta geral é essa, tá? 10 anos antes do que a pessoa que teve o diagnóstico de câncer de próstata. Eu acredito que com 38, ainda mais se você não tem sintomas, não seja necessário. Você pode entrar como a população em geral por volta dos 45 anos para começar a fazer. Mas volto a falar, isso entra como fator de risco para você. Isto. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Sabe, né, doutor, que além das pessoas que estão aqui online, tem os colaboradores no SECs, né, nas salas de treinamento que também estão assistindo, nas Uhum. empresas. Jennifer, pode falar. Quer fazer a pergunta aqui no microfone? No... Pode perguntar, Jennifer. Será que ela não está conseguindo?
Deixa eu ver aqui. Se só alguém tiver, vamos supor, dentro da sala de treinamento, só tem uma pessoa com acesso ao chat, essa pessoa pode enviar a pergunta. Ou se quiser abrir o microfone agora, pode abrir e perguntar também pelo microfone. Isso. Ah, tá aqui. Ela fez pelo chat. O pai do colaborador já teve câncer de próstata e Hum, pode correr o risco de voltar novamente, doutor? pode, tá? Como eu expliquei, no tratamento, mesmo que ele tenha feito uma cirurgia, não é retirada a próstata inteira. Então, existe tecido prostático lá. E esse tecido pode voltar a ter câncer, sim. Uma pergunta aqui na manutenção, lá na UTT. Após a cirurgia de próstata, pode ficar impotente? Eu não vou falar que todo mundo vai ficar, tá bom? Então, quem foi diagnosticado com próstata, com câncer de próstata, teve que fazer algum procedimento, vou falar que seja radioterapia, que seja cirurgia. Não é todo mundo que vai ter impotência. Mas esse é um efeito colateral que pode acontecer. Tá. Uma pergunta aqui. Dificuldade de urinar ao acordar, posso considerar sintomas? Você pode, mas aí a gente tem que tomar um cuidado, porque hiperplasia prostática benigna, ele é muito mais comum do que câncer de próstata e ele pode dar o mesmo sintoma. Então aí, só por esse sintoma a gente não consegue diferenciar, tá bom? É importante investigar, mas ele pode sim ser um sintoma de câncer de próstata. Tá. E tem um É, motivo para a gente ter dificuldade mais de manhã, tá, pessoal? Agora, só complementando, André, rapidinho. lógico. Por quê? Quando a gente fica deitado, pessoal, a gente tem uma redistribuição dos líquidos. Quando a gente está em pé, por ação da gravidade, para onde que vai a maioria do líquido nosso? Ele vai descer. Ele vai tender a ir para a perna. Quando a gente deita, ele distribui igual para o corpo inteiro. Inclusive, quando a gente acorda, não está aquela cara meio inchada, é por causa Uhum. disso. Né? No dia a dia, volto a falar, de pé, eu não tenho líquido acumulado no meu rosto. Ele vai descer. E para o homem é a mesma coisa. Quando a gente está deitado, a próstata ela também aumenta um pouco de tamanho, porque a gente estava deitado. Então pode ser que de manhã, quando a gente vai no banheiro, a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, já tem esse inchaço, que é não exatamente um inchaço, mas que é fisiológico, associado com um nódulo na próstata ou com um aumento da próstata, o homem tem mais dificuldade para urinar de manhã. Durante o resto do dia, não, ele não sente isso. Mas de manhã ele sente. Hum. Interessante. Aqui, o mesmo colaborador que teve o tio com próstata, né? Ele está Hum. perguntando, doutor, sobre alimentação. O que Hum. que especificamente ajuda na prevenção? Tudo aquilo que a gente não gosta de fazer, gente. Essa é a grande verdade. É sério. Então, assim, a gente vai ter que aumentar frutas, verduras e legumes. Então, muito mais folhas verdes, muito mais legumes, muito mais brócolis, couve-flor, chuchu. Diminuir sal, diminuir açúcar e carboidratos de uma maneira geral. O que é carboidrato, pessoal? Tudo que é massa. Tudo que for massa, biscoito, lasanha, macarrão, tudo isso é massa. Bolo, isso é carboidrato. A gente tem que diminuir. Diminuir fritura, tá? Qualquer tipo de fritura. Ah, mas eu como berinjela frita. Não interessa. A partir do momento que você frita alguma coisa, você está adicionando gordura, que é o outro ponto que a gente também tem que diminuir. Gordura, principalmente gordura saturada. Né? É o tipo de gordura que a gente mais encontra na origem vegetal. Então, em carnes, por exemplo. As gorduras boas, que é, por exemplo, a gordura do peixe, é, a gordura das oleaginosas, então de nozes, castanhas. Esse daí é uma gordura boa. Azeite de oliva é uma gordura boa. Ah, e o óleo de cozinha? Não, esse não é gordura boa, tá? Então a gente tem que diminuir açúcares, gorduras, frituras, embutidos e aumentar frutas, verduras e legumes. Legal.
Doutor, abacate e o coco, né? Uma gordura boa, né? É uma gordura boa, é, sim. Mas, pessoal, é uma gordura boa, mas em moderação, tá bom? Porque é calórico. Não é porque é Sim. bom que deixa de ser calórico. Então não é para Uhum. comer 20 abacate aí, não, porque vai engordar. É. Com certeza. Outra dúvida, aqui acho que é a Denise. Se na cirurgia o câncer era agressivo e foi retirada a próstata toda, o risco reduz de problemas? Não, não é retirada a próstata inteira, pessoal. Nunca é, tá? Então, sempre vai sobrar tecido prostático. Então, alguma chance de voltar vai acontecer, tá? Então, não tem jeito. Não é retirada a próstata inteira na cirurgia. É Uhum. diferente da mama, por exemplo. A mama, dependendo de como, do tamanho do tumor, principalmente da localização, pode ser que seja retirado só uma parte, né? Ou retirar a mama inteira. A próstata não é retirada ela inteira. Não tem jeito. Ah, isso eu não sabia, doutor. É, É. É, lá do SEC aqui da Vila Jaguara, doutor, quais são os sintomas mais comuns, né, do câncer de próstata? vamos lá. O mais comum é relacionado a essa urinária. Que seja uma dificuldade de jato. A pessoa fala assim, nossa, esse meu jato ele era maior, né? Agora ele está fininho. Isso já é um sintoma. Dificuldade de começar a urinar. Então, quando a gente tem vontade de urinar, a gente sabe que a gente vai no banheiro e já começa a sair. E às vezes o homem ele sente a vontade, só que para ele começar a urinar tem que começar a aumentar a pressão na barriga. Isso também já é um sintoma. Essa questão de aumentar as vezes que vai no banheiro, falar, olha, doutor, mas aí à noite é um pouco mais comum, porque à noite é um horário que a gente habitualmente urina muito pouco, ou quase não urina. Então pode ser um parâmetro. Às vezes a pessoa fala assim: olha, antes eu acordava no máximo uma vez à noite para ir no banheiro. Agora eu estou acordando duas, três. Pode ser um sintoma. Sangue na urina é um sintoma também muito preocupante, tá bom? E pode também ter sintomas relacionados à parte sexual. Às vezes o homem ele começa a perceber dificuldade na hora da ejaculação, ou que a quantidade de sêmen que sai diminuiu. Tudo isso pode acontecer por causa de um aumento da próstata. Uhum. Ah, muito bom, muito bom. É, bom, o Gilmar aqui está fazendo um elogio. Parabéns, doutor Murilo, excelente palestra. Obrigado. Para, parabéns, André, pela iniciativa. Obrigada, Gilmar. Que mais? A Denise está falando, homens, façam preventivo, peçam ajuda. Isso aí. Pessoal, por favor, tá? É, eu já tive alguns casos de câncer aqui na minha unidade, ainda bem que foram poucos, mas eu sei que não é um diagnóstico fácil. Eu não tive nenhum caso, por exemplo, de óbito por causa de câncer de próstata, mas eu já tive pessoas que durante a fase inicial do tratamento tiveram incontinência urinária, é uma coisa bem chata. Depois isso passou, depois de uns 8 meses, mas mesmo assim, né? A nossa preocupação aqui, pessoal, é com a saúde de vocês. E a gente trazer essa mensagem de prevenção é para que essa saúde ela seja mantida. Isso aí, doutor. Fundamental, gente. Aqui é o mantra, prevenção, né, doutor? Prevenção. É. Prevenção. E, gente, o legal, vocês fazerem isso, não é só para o câncer de próstata, é para tudo, né? E a gente vai viver melhor, a gente vai ter mais qualidade de vida, né? Vai ter menos complicação, vai ingerir menos remédio, né? Então, assim, só ter aquela atitude, né? Uma vez por ano, né, normalmente a gente faz isso, dependendo do caso, né, tem que ir mais vezes, mas enfim, é, nós vamos ficar saudável o ano inteiro, né? Então, e fora, né, doutor, ter uma velhice saudável, um envelhecimento saudável. Isso é o melhor de tudo, né? Porque ninguém aqui, eu tenho certeza, quer ficar dependente, né? Ou diminuir a mobilidade ou qualquer Uhum. outra questão aí, né, gente? Então, começa agora também. Não adianta começar lá, não, agora eu sou jovem, vou começar só com 70. Não, gente,
A prevenção já começa agora, né? Acho que é sempre, né? Sempre a gente tem que ter essa atitude preventiva. Lógico, a gente vai Sim. envelhecendo, né, doutor? Vai intensificando os cuidados, né? Olha, envelhecer, a gente não tem como modificar isso. Eu volto a falar, a gente só não vai envelhecer se no meio do caminho a gente não chegar até lá. O que eu não espero que aconteça. Mas o que você mencionou é importantíssimo, Andréia. A gente, não sei se vocês sabem, qual que é a expectativa média da população brasileira hoje, pessoal? 75, doutor? 76, tá? Para mulher é um pouquinho mais, para homem é um pouquinho menos, na verdade. Mas eu estou vendo que tem 71 pessoas aqui na sala e a gente tem pessoas jovens, tá? Para essas pessoas jovens, quando vocês chegarem na velhice, com certeza a expectativa média de vida ela vai ter aumentado. Então, envelhecer todo mundo vai. Eu acho que a grande pergunta que a gente vai fazer é essa: como que a gente vai envelhecer? Vai ser com saúde, com autonomia, com condições de fazer aquilo que a gente quer e aproveitar a vida? Ou vai ser preso numa cama porque a gente não conseguiu ter uma qualidade de vida mantida, tá? Eu Sim. acho que essa é a grande pergunta que a gente pode se fazer. O outro ponto, pessoal, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, Uhum. hoje, quem tem 20 anos, se você plantar bons hábitos, com 70, você pode ter certeza que a sua chance de envelhecer bem vai ser grande. Mas se você não envelhecer bem, então aí a chance de ter alguma complicação é maior. Não estou falando isso daí só para a parte de próstata, não. A Andrea comentou alguma coisa da questão de mobilidade, e isso é fundamental, porque mobilidade depende tanto da parte de articulação quanto de manutenção de massa muscular, de massa magra. Uhum. Né? E isso a questão de dieta e atividade física influencia bastante. E o que vai nos manter ativos, independentes, com autonomia, é justamente essa questão de manter nossa movimentação. Sim, isso mesmo, doutor. Muito bom, excelente. É isso aí. É isso, gente. Seguindo, né, essas orientações, né, pode ter certeza que todo mundo aqui vai ficar bem. Lógico, né, doutor? Tem coisas que a gente não controla, como você mesmo falou, né? Fatores, não modificáveis, mas a maior parte são fatores modificáveis que estão com a gente, que, como o doutor acabou de reforçar, a responsabilidade é nossa, né? Do autocuidado. Sim. Então, então é isso. Muitos parabéns aqui, da Elvira, da Selma, da Silvia, parabéns, doutor Murilo, objetivo esclarecedor. Agradecimento à equipe de saúde e bem-estar pelo cuidado com todos nós. Ah, legal. Obrigada, pessoal. Vários parabéns aqui. Parabéns a toda a equipe, doutor Murilo, a Denise também. E assim vai, doutor. Depois você pode ler aqui com mais calma, né? Muito obrigado. Agora. Hã? Oi? Muito obrigado. Nada, imagina. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Antes de terminar, né, doutor, só queria reforçar que as ações do Novembro Azul não está restrita só à palestra, né? Nós temos também a ação da MASH em todas as unidades. Queria aqui já falar da programação. Então, o pessoal vai estar fazendo orientações sobre saúde do homem, se alguém precisa ali de emissão de guias para fazer os exames, o PSA, isso vai ser entregue também. Então, começa a semana que vem, no dia 10 em Franco da Rocha, das 9 às 17. Na terça-feira que vem vai estar na Caieiras. Depois, quarta-feira, dia 12, na Jaguara, tudo no mesmo horário, pessoal. Quinta-feira, dia 13, na UTT Mangaló. Sexta-feira, dia 14, na AVU Osasco. E dia 18 de novembro, Santana do Parnaíba, né? Na AVU de Santana. Então, é mais um momento para tirar dúvida, né? Para reforçar aí os cuidados. E se precisar dessa guia, né? Facilita, mas é lógico, depois vocês têm que ir ao médico para poder fazer a avaliação, tá bom? E outra coisa, né, gente? Hoje é o dia do azul, se vestir do azul para promover a campanha. A gente não vai tirar aquela foto, né, por aqui, porque acaba não ficando boa, não ficou legal, a gente já tentou outras vezes. Mas vocês podem tirar fotos por aí hoje, né, nas unidades, nas áreas, e encaminhar por e-mail para depois a gente colocar na intranet, tá? Então isso está acontecendo hoje, tá bom? Então é isso. Obrigada, doutor, mais uma vez. Parabéns. Excelente Obrigado. palestra.
Viu? Eu espero que vocês sejam multiplicadores dessa informação para as pessoas que convivem com vocês, familiares. E eu acho que uma coisa muito importante, pessoal, vamos aproveitar os recursos que a gente tem aqui, tá? Porque a gente tem recursos tanto para essa parte preventiva, que seja no rastreamento mesmo, que seja em programas de qualidade de vida como a parte de nutricionista. Então a gente tem recursos, vamos valorizar isso daí. Isso, isso. Se tiverem dúvida, vocês também podem procurar um ambulatório médico, né, doutor? A equipe de Uhum. saúde e bem-estar, e isso mesmo, temos a nutricionista, então, assim, temos psicólogo, gente, então, né, recursos nós temos, mas depende da gente, né? Boa parte tá com a gente mesmo, o autocuidado. Então é isso. Obrigada mais uma vez a todos, obrigada a todos vocês que estão por aqui, o pessoal que está na sala de treinamento, né? Muito importante a participação. Várias perguntas, né, doutor? Gostei bastante das perguntas, foram ótimas. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutor. Bom final de Nada. semana para todo mundo e até a próxima, né? Obrigado. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau. Tchau.